Yeah. Estamos começando mais um Ponto Geométrico Podcast. Dessa vez, no dia correto de... Opa, perdão. Problemas técnicos. Vou começar de novo. Espero fechar um minuto de som. Estamos começando mais um Ponto Geométrico Podcast. Dessa vez sendo gravado no dia correto, no dia em que deveria ser gravado, ou seja, uma bela evolução. E o que importa é evoluir, não? Então, apenas evoluímos. Apenas gravamos no dia que temos que gravar, apenas fazemos o que temos que fazer. Por quê? Porque queremos fazer, né? Essa coisa da vontade, cara, ela é complicada, né? Porque tu só tem que querer fazer as coisas, né? É só tu querer. E aí, a partir do momento que tu quer fazer um negócio de verdade, tu vai atrás, tu faz o que tu tem que fazer, tu se dispõe ao que é necessário ser feito. Só que como exatamente se faz pra querer? Eu não sei, cara, porque eu passei muito tempo não querendo, eu passei muito tempo me perguntando o que eu tinha que fazer pra querer. E chegou no momento em que eu quero, mas eu não sei o que me fez começar a querer. É estranho isso, né? Tipo, uma vez eu vi o Clóvis de Barros Filho falando que a consciência, ele tava fazendo era uma aula dele sobre Nietzsche. Então foi Nietzsche que falou isso, até onde eu sei. Mas eu vi o Clóvis de Barros falando isso, que era o seguinte: a tua mente, ela é como um oceano, um mar revolto numa noite sem lua. Então é só breu e caos, né? Das ondas se batendo umas contra as outras, pensamentos conflitantes e neurose e pensamentos bons e toda a loucura que é o mar revolto à noite, sem luar. E a consciência, ela seria como um farol que tá num lugar que tu não sabe exatamente qual é, da perspectiva de quem está no mar ou de quem é esse mar, porque acaba sendo a mesma coisa dessa perspectiva. E esse farol, ele ilumina pontos específicos da água. E aí tu consegue ver o que tá acontecendo, tu consegue
conceber o formato das ondas naquele ponto. Tu consegue ver o que está acontecendo naquele ponto. E a consciência seria essa luz sobre o oceano do subconsciente. E aí a pergunta óbvia que surge é: quem é o faroleiro? Quem é o faroleiro? Porque essa luz está se mexendo a todo momento. Essa luz está para lá e para cá toda hora. Tem horas que essa luz vira para um ponto em que tu fala: ai caralho, puta que pariu. Sabe quando tu tem uma memória vergonhosa? Então, essa luz ela aponta para essa memória vergonhosa sobre todas as possibilidades que tem na tua cabeça. Ela aponta para esse trecho que tu lembra daquela coisa que te faz fazer sabe, de vergonha. E por que ela faz isso? Por quê? Por que tem horas que o faroleiro da gente aponta para um ponto que é ruim de se pensar? E por que tem horas que o faroleiro aponta para um ponto que é bom de se pensar? Porque tu talvez esteja pensando: ah, mas eu consigo controlar o que eu penso. Ou então, eu sou esse faroleiro. E não é, cara. Não é. Porque, por exemplo, quando tu pensa nesse momento traumático e constrangedor da tua vida, a única coisa que tu tem controle sobre é a tua reação sobre esse pensamento. Tu pode lembrar disso e se permitir fazer esse caralho. Tu pode ter esse pensamento e não se permitir fazer isso e ficar sério, engolir seco aquele constrangimento e não deixar nada transparecer e não botar nada pra fora e só seguir como se nada tivesse acontecido, ignorando aquela lembrança. Mas tu só pode fazer coisas que sucedam o fato de tu ter lembrado. Tu não pode alterar isso de antemão, sabe? A cabeça do cara tem vários processamentos rolando na cabeça do cara, e eles acontecem, vamos colocar aqui que eles acontecem em forma de pilha, ou seja, os processos são empilhados e eles ficam em espera ali para um ser pensado depois do outro. Só que tu não tem acesso aos processos que estão em espera para rodar no teu algoritmo. Tu é o algoritmo. Tu não acessa o que tá em espera. Tu só trabalha com o que te foi mandado para processar e trabalhar. Então, cara, eu, pelo menos com a minha cabeça de símil, só consigo ver duas possibilidades. Ou esse faroleiro é absolutamente consciente, ou ele é absolutamente inconsciente. Um meio termo, pra mim, ele não faz sentido, né? Acredito que pra ninguém faça sentido. Tudo que fundamenta a nossa realidade da forma mais essencial
ou é absolutamente consciente ou é absolutamente inconsciente. Acho que ninguém acredita no meio termo, apesar de que o meio termo também parece sensato, né? Tipo assim, sei lá, vamos supor que Deus criou a realidade, mas apesar de ele ser onisciente, onipotente, ele não é oniatencioso necessariamente, né? Tipo assim, ele pode virar pra pegar um café e aí dar um deslizamento, sei lá. Entende? Ele pode... E se ele tiver TDAH? Porque essa coisa de ser onipresente, onisciente, onipotente, se tu fosse completar esses adjetivos, o adjetivo que melhor se encaixaria depois dessa sequência de onisciente, onipotente, onipresente seria TDAH. Porque só um cara com TDAH ficaria botando tanta informação dentro da cabeça dele. Então eu acho que aí não é oniatencioso. Tá me entendendo? Então se pá que tudo é meio acaso e meio de propósito mesmo. Até nessa esfera metafísica. Mas o fato é que a gente não sabe quem está faroleando. Eu não sei se essa palavra existe, ela provavelmente não existe, mas eu inventei ela agora. A gente não sabe quem tá faroleando o nosso farol. A gente não sabe qual é os propósitos desse ser, essa pessoa, essa entidade. E a gente vive segundo esta farolada. Só que aí depois a gente começa a ver que, tipo assim, tem umas coisas que tu faz no mar iluminado que começam a entrar na mente do faroleiro. Porque ele botou o farol lá, ele tá olhando pra aquele ponto iluminado. Até porque não faz sentido nenhum um cara que tá num farol, controlando um farol, olhar pra outro lugar que não seja o ponto que o farol está iluminando, porque todo o resto é breu, correto? Então, se ele aponta o farol pra um lugar, e provavelmente ele não aponta de propósito, ele com certeza não aponta de propósito, porque tá tudo breu. Pra ti e pra ele tá apontando o negócio pra ver o que tá rolando. Então, quando ele aponta o farol pra uma posição e tu tá lá fazendo uma coisa específica, seja essa coisa qual for, ele vê tu fazendo aquilo, e como aquilo que ele vê tu fazendo é basicamente a única coisa que ele pode ver, tu acaba tendo um tipo de influência muito grande sobre o que ele vai iluminar, o ponto que ele vai iluminar no futuro. E aí tu começa meio que a adestrar esse faroleiro, porque tu é o único amigo que ele tem, porque ele só existe na tua cabeça. Então, se ele aponta pra um lado ruim e tu reage de uma forma boa, a tendência é que tu entre no subconsciente desse faroleiro e consiga fazer com que ele ilumine pontos cada vez melhores do que os pontos que ele iluminou anteriormente. E aí tu vai falar assim: mas tu não acabou de falar que tá tudo breu pra ele também? Sim, cara, sim. Só que existe uma coisa nesse mundo que é muito estranha, que é... sei lá, cara, eu acho que esses charlatães
tão de física quântica. Todo mundo que fala de física quântica relacionando física quântica e espiritualidade, que eu vi, pelo menos até hoje, charlatão, vagabundo, chinelão, fé da puta. Mas eu acho que tem uma coisa certa, porque, cara, esses dias eu vi um cara falando que ele operava mercado. Era um cara que fala de Bitcoin e opera mercado, caralho. E ele tava falando que ele criou um tipo de conexão mesmo com o mercado. E aí acontecia várias vezes dele acordar no meio da madrugada e tinha acabado de acontecer uma catástrofe, tipo assim, no mercado. E o ponto era, ele acordava junto com essas catástrofes. Ele acordava com elas. E sei lá, por exemplo, teve o meu exemplo, ele é completamente tosco. Se bem que um cara estar conectado com o mercado de ações é tão tosco quanto o meu exemplo. Só que como ele tava ganhando dinheiro com aquilo, as pessoas tendem a pensar que é menos tosco, quando na verdade não é, cara. Não é. Mas eu tava na mesma situação que ele. Eu estava conectado a um negócio num computador que era o League of Legends. Ah, ridículo. Ah, tá, porque tu tá conectado na tua corretora, não é ridículo também. Um monte de gráficozinho pra cima e pra baixo, não é ridículo então. Ah, tá, por favor, né, cara. Vamos ser franco aqui, é a mesma merda. Gráficozinho no computador de negocinho que tu dá cliquinho pra ganhar dopaminazinha. E no LoL tu nem ganha dopamina, quem joga sabe. Aí era um bagulho bizarro porque eu dormia. Quando eu fui viciado em LoL uma época mesmo. Eu dormia com o client do jogo aberto. E quando alguém me mandava uma mensagem no jogo ou acontecia alguma coisa, eu acordava. E tipo assim, eu não deixava som de notificação ligado, não tinha nenhum alarme pra me despertar. Mesmo assim, eu acordava e via, não, tá. Antes de ver essa entrevista, eu vi recentemente essa entrevista desse cara que lida com Bitcoin. Na época eu já tinha reparado isso. Tipo, caralho, velho, toda vez que acontece alguma coisa aqui eu acordo, parece que eu tô conectado com essa parada. Então, eu posso te falar que isso existe, velho. Se tu tiver muito fissurado, e provavelmente tem que estar num nível em que seja zero saudável, isso acontece. Eu não sei, cara, talvez seja porque o teu cérebro subconscientemente ele pega uns padrões que tu não capta conscientemente e aí ele te faz acordar, porque ele sacou, não, vai acontecer isso. E aí como tu tá tão fissurado naquilo, o teu consciente, o teu subconsciente estão meio que escravizados, presos àquela parada. Então, é vontade do teu subconsciente também estar acordado naquele momento. E aí, como ele tem uma capacidade de processamento muito maior que o teu consciente, ele saca esses lances, essas dicas de que acontecer algo que tu não sacou conscientemente e te lança. Mas talvez seja também um tipo de conexão quântica, sei lá, vai saber. É um bagulho que não tem explicação, cara. Enfim. E aí, o que eu tô querendo dizer? Se esse faroleiro é viciado em LOL ou viciado em trade, ele vai começar a sacar uns bagulho que a tua consciência de macaco não conseguiu captar no momento. E aí ele começa a pegar uns padrões também.
e aí apontar pra lados específicos. Pra falar a real, eu não lembro porque eu comecei a falar dessa parada. Eu tava no papo do faroleiro, né? É isso aí, cara. Mas aí seria o mar ou o faroleiro que faz isso? Eu acho que não é o faroleiro, na real. Eu acho que é o mar, é o subconsciente, é a tua capacidade toda de pensamento agindo de uma forma tipo sei lá, um tsunami, uma super onda, que ele fala, olha, isso aqui é relevante, e aí ele faz aquela ondona. E aí o faroleiro, ele ouve o barulho da onda, sente a terra tremer, os passarinhos voar, os ratinhos correr e fala, caralho. Aí ele começa a procurar a onda com farol até que uma hora ele acha. E aí tu acha que foi o faroleiro quando na verdade foi teu subconsciente. Só que teu subconsciente, ele... Eu não sei, será que tem um outro tipo de faroleiro controlando é foda, controlando o mar, o oceano do subconsciente, tipo um Poseidon? Ou será que é só o subconsciente em si, é só de fato uma força que age de forma mecânica, digamos assim, sabe? Como um mecanismo que tem ações e reações específicas a coisas específicas com base em determinado condicionamento? Ou será que tem um Poseidon falando, não, isso aqui é importante, então eu vou fazer esse tsunami, e aí esse cara vai acordar quando o mercado da China cair? Não sei, cara. Não sei. O que eu sei é que dá, em certa medida, dá pra tu não controlar, tu não controla isso, mas pra tu guiar esse faroleiro. E aí, quanto mais vocês estiverem em sintonia, melhor, provavelmente. Porque ele vai fazer surgir umas vontades que tu meio que queria que surgissem, sabe? E aí, em certa medida, tu vai conseguir controlar o que surge na tua mente, que é nada mais, nada menos que o condicionamento. Tu pode condicionar o faroleiro, só que ele é um cara que tá lá e ele não é tu. Então também tem que estar preparado, porque tem uns dias que o faroleiro vai bêbado trabalhar, fica querendo inventar moda, cheio de palhaçada. Tem dia que é foda, velho. Faroleiro é foda. É faroleiro. Eu vou ver se é faroleiro o nome da profissão. Eu acho que é faroleiro. Deixa eu ver. Faroleiro que é encarregado de vigiar o farol. Bom, então eu imagino que deva ser, a menos que tenha dois caras, um pra controlar o farol e outro pra vigiar. Mas eu acho que não precisa, né? Quem que vai assaltar um farol? Quem que vai fazer isso? Ninguém, né? Então, o cara que vigia é o cara que mete a luz também, né? Acho que faz sentido.
que é um exemplo de distância desse faroleiro, de desconexão com esse faroleiro. Cara, eu ia falar que eu ouvi, mas eu acho que ainda não acabou, cara. Eu tô ouvindo, então, provavelmente, um podcast documental de uma galeria. Não é uma galeria, é uma escola de arte, que na real é uma seita chamada O Atelier, que é uma seita de arte. E o cara, é bizarro. O cara, ele era tipo um professor de artes. E ele dava aula para os alunos lá, fazia. Só que ele tinha um método de ensino em São Paulo, isso, tá? São Paulo. Ele tinha um método de ensino muito específico que tinha a ver com bater em aluna, mandar as alunas mandar nude pra ele, fingindo que é arte. Tipo assim, cara, eu não sei nem por onde começar nesse assunto, pra falar a real. Porque é um cara que chega pro monte de jovem rico. Chega pro monte de jovem rico e fala assim: então, cara, tu é jovem, tu ainda não tem uma ideia sobre o que é arte, e eu vou ser teu professor, tu só vai ter que me pagar uma mensalidade. Tinha uns pobres também, mas a maioria era rico. A maioria, esmagadora maioria. Tu me paga uma mensalidade e eu te ensino o que é arte. E o jovem rico pagava pra ir nessa escola. E aí ele batia nas pessoas, puxava cabelo. Ele virava pra pessoa e falava assim: cara, eu tô fazendo isso aqui porque é um método de ensino. Porque se eu não puxar o teu cabelo, tu não vai conseguir aprender, ou então vai demorar pra caralho pra tu conseguir aprender o que tu tem que aprender. Então ele fazia os caras, as pessoas, né, principalmente as mulheres, virarem putinhas dele pra supostamente terem acesso a alguma coisa interior e exterior pra conseguir produzir uma arte melhor. Eu vi um vídeo dele aqui. Eu vou mostrar um vídeo desse cara. Eu vou botar aqui essa porra. Cadê? O que é a vida? É alguma coisa assim. Pra vocês terem um tipo de ideia de o quão fácil o quão fácil é tu enganar um jovem rico, ok? Eu vou mutar aqui. Olha só, ouçam. Eu não vou botar o vídeo inteiro porque tem 7 minutos. Eu não vou botar o vídeo inteiro porque tem 7 minutos. Mas cala a boca, já te pausei, velho, filha da puta. Puta que pariu. Qual o sentido de existir? Série de 10 textos. Cara, que merda de ver. Tá, agora eu consegui pausar de verdade. Uma coisa que é importante de vocês saberem isso durante a série
o podcast documental, o cara que tá fazendo o documentário, ele manda uma conhecida dele pra ir nesse ateliê. E ela conhece esse cara, que é o chefe da seita. E aí ela fala que ele parece um sapo e que a figura dele é meio grotesca. O que é um body shaming do caralho. Porque, enfim, ele é o dono de uma seita, então qual ele pode. E vou te falar, cara, tá certa. Parece, o cara é feio. E eu fico muito assim quando vê um cara com a estética. Um cara que liga tanto pra estética e ele parece um. Tá ligado aquele sapo do Naruto? Eu nunca vi Naruto, mas eu sei que tem um sapo. E parece esse cara. Enfim. Ouçam o que ele vai falar aqui agora. É um texto, um poema, sei lá, um blá blá blá. Intitulado Qual o Sentido de Existir? Vejam o nível e percebam o quão fácil é enganar jovem, dinâmico, artista rico. Vejam. Qual o sentido de existir? Série de 10 textos impossíveis de serem escritos. Pra começar, eu vou aumentar o volume, tá? Olha a pedância desse cara. Existe essa palavra pedância? Existe, né? Acho que sim. Olha a pedância desse cara. Da série 10 textos impossíveis de serem escritos. Aí tu foi lá e escreveu, né? O filho de uma puta. 24 de março de 2020. Primeiro texto. Como posso me perguntar por algo baseado numa premissa? Eita porra. Peraí. Numa premissa que sustente esse algo, seja ele o que for. Como posso me perguntar por algo completamente impessoal, ou seja, sem nenhum parâmetro que o sustente de antemão? Algo assim como uma vertigem, sem identidade. Tudo tem uma historicidade. A arte, por exemplo. Posso partir de um lugar que a arte se encontra atualmente. Sua problemática, tipo um objeto zero, um marco. O urinol de Duchamp, sem compreender o que ele fez neste objeto, como poderei continuar? Posso tomar este objeto como um ponto de partida, um início de pensamento estético, a que se considerar a partida do ponto de vista pragmático. Isto Olha a leitura do cara. De quem faz arte, e não de um ponto puramente teórico. Seja, de quem não faz arte. Assim sendo, de fora, a que importa estabelecer um velho. Mano, tu existe há quantas décadas no planeta Terra? E tu lê igual um aluno de ensino médio. Um bagulho que tu mesmo escreveu. Tipo, é inacreditável. É muito fácil. Estabelecer que o ponto de partida será de dentro. Sem distanciamento. Rente a Duchamp. Rente ao fato estético em si. Isto é, fazedor. Quê? Duchamp para mim é um fato. Um fato junção. Isto é, um marco de nó. Nó aqui estou considerando
amarração de um ciclo. Portanto, realização teórica e realização prática. Cabimento total de algo em si mesmo. Como é um marco zero, não se pode mais considerar o que foi feito fruto antes dele. Portanto, um lugar iniciático de algo. O urinol abre algo. Abertura, cisão, sangramento, partida. Ou considero isto, ou estou de mãos atadas. Difícil prosseguir. Tipo assim. Vamos voltar aqui o som. Cara. Esse cara que escreveu esse texto, que não falou nada com nada, nada com nada, e só botou o nome do artista renomado, umas palavras que faz ele parecer inteligente, umas pausas meio dramática, e bastou. E aí, cara, qual é o ponto? Quando tu tá num meio dessa gente muito a experiência estética, a não sei o que, quando tu tá nesse rolê, se tu falar qualquer merda, com convicção, as pessoas não vão entender o que tu falou, porque o teu texto não faz sentido. Ponto. Não faz sentido. Mas, se tu falar com convicção, o que o cara que tá aberto para as experiências, que ele gosta do novo, que ele aprecia as estéticas, o que esse cara vai pensar? Fui eu que não entendi, eu sou muito burro. Aí ele vai fazer 10 vezes mais esforço pra achar um sentido nesse nada com nada que tu ficou falando. Só que ele vai achar na cabeça dele, de jovem dinâmico, que quer uma estética, ele vai pensar: eu não estou fazendo esforço pra achar um sentido porque esse velho chinelão falou. Eu estou fazendo um esforço para entender. E são coisas diferentes, né? Porque ele tá considerando que o sentido que ele achou é o sentido que já tava lá. Ele só, por ser um pouquinho mais burrinho, teve que fazer muito esforço para desnudar esse sentido que já estava lá, quando na verdade ele criou esse sentido. E é por isso que eu odeio artista. Odeio. Não dá, cara, não dá. E aí, mano, esse cara, ele fez coisas bizarras. Uma das entrevistadas relata que ele fez uma aluna mandar fotos de leite condensado escorrendo entre as mãos dela e ela lambendo, né? Ela lambendo o leite condensado da mão, uma foto beijando outra garota, outra aluna, né, do ateliê, e outra foto com os seios de fora. E aí tu vê, cara, como que é, porque ela mandou essa porra
aparentemente, pelo menos, porque não passou pela cabeça dela: eu acho que esse velho esquisito e burro tá querendo bater um punhetão. Ela achou de verdade que era um trabalho. Ai, cara, é foda. A mente humana é muito doida, cara. É por isso que até hoje tem os fotógrafos que aprecia muito a sensualidade, o feminino e o corpo da mulher de uma forma não sexualizada, é claro. E se tu quiser um dia fazer um ensaio sensual pra explorar o teu corpo, tu pode ir lá em casa e eu tiro umas fotos, tu... Tipo assim, é por isso que isso existe até hoje, porque a vontade das pessoas de acreditar na capacidade de elevação do ser humano, de tipo assim, não, ele realmente está olhando para um corpo de uma forma estética e não punhética. Caralho. Eu vou lá. Mano, a guria que foi entrevistada é uma pintora. Inclusive, foda pra caralho as pinturas dela. Isso é outro ponto que eu vou chegar. Mas, enfim, foda pra caralho as pinturas dela. Gata pra cacete. E aí ela tava contando que enquanto ela dirigia, ela era tipo assistente dele. Então ela dirigia pra ele frequentemente. Ele pelo menos uma vez, segundo ela, pelo menos uma vez por semana, enquanto ela dirigia, ele dava um fá na buceta dela enquanto ela dirigia. E apertava pra caralho até doer. E ela falava: para de apertar a minha buceta. E ele, como professor, falava: não resista. Cara, tipo assim, esse tipo de coisa só pode acontecer em gente muito religiosa. E é por isso que eu tenho um certo de artista, porque é uma turma que leva a produção artística como um tipo de religião. É só uma pessoa que aceita passar por isso, ela leva a produção artística, a arte, da mesma forma que sei lá, o cara que é crente ou que é espírita e vai no João de Deus. É uma concepção tão cansativa, assim, tipo, ai, a musa da criatividade. Não, cara, caralho. Tipo assim, beleza, tu ter essa perspectiva em certa medida. Em certa medida, eu realmente acho que ela te ajuda. Mas é o caminho do meio, né, cara? Tudo tem um equilíbrio. Tu não pode ser tão religioso da arte a ponto de deixar um cara apertar tua buceta até doer e falar não resiste no teu ouvidinho, tá ligado? Naquele cenário específico tinha um bagulho de contexto, né? Tipo, essa guria relata que a primeira vez que ela sofreu uma agressão física, ele puxou o cabelo dela forte. E todo mundo que tava na sala ao redor olhou pra ele puxando o cabelo dela e olhou como se fosse algo normal. Então ela, enquanto tava com o olho meio arregalado, sabe, que ele puxou o couro cabeludo dela e a pálpebra dela deu uma subidinha, ela ficou com o olho arregalado assim. Ela olhou pra todo mundo e falou: cara, não, mas isso aqui tá normal, isso aqui tá certo. Não, meio estranho, mas se está todo mundo me olhando como se fosse algo normal, então deve ser algo normal. Só que eu vou te falar um negócio agora, cara.
esse velho, ele tem um ponto. Porque ele dava aula pra um bando de playboy. E quem não era playboy era um pobre no século XXI. iFood no celular, Netflix, cheio de coisinha. Ele deu soco na boca do estômago dessa galera. E o ponto é muito simples e muito óbvio. Me fala um artista pica que não passou por uma coisa bem traumática. Não tem um foda. Nenhum tinha uma vida ok. Nenhum tinha uma vida de boa. Todos tiveram, pelo menos em algum momento da vida, uma merda. E a guria que protagoniza esse podcast documental, o Ateliê, ela chega a comentar isso, ela chega a comentar isso, que é tipo assim, ela fala, será que o ponto todo do método dele era justamente alguém se desvencilhar disso? Alguém conseguir sair dessa subserviência? Alguém conseguir ser realmente subversivo? Porque se tu parar pra pensar, aquele meio ali é o meio mais fascista que tem numa democracia. Um meio que tem um velho, o meio de uma seita numa democracia é o mais próximo que tu pode chegar de uma experiência fascista. Tipo, nós aqui, nós é um grupo, Zé. Nós é família e nós tá junto, nós faz arte, mas sai da linha e toma cor, Zé. Tipo assim, é o mais próximo que tu pode chegar dessa experiência de nós somos uma unidade, nós somos um grupo, e se tu botar o pezinho pra fora desse grupo, tu tá fudido. Só que aí, como a gente tá no Brasil e tem um bando de afegão médio, o que o afegão médio faz? Ele vê o velho fazendo isso na vida dele e ele fala, não, tá de boa, é o método, é o jeito dele, é a pátria, é isso aí. Porque o afegão médio aceita essas merda, porque o afegão médio se deixa levar pela manada até o fim da vida. E curiosamente, que eu tava falando que essa mina faz uns quadros foda pra caralho, é muito foda o bagulho dela. Curiosamente, a mina que, pelo menos até onde eu sei, que saiu de lá e ganhou mais destaque e ficou mais famosa, ou uma das que ficou mais, é justamente a que olhou pra isso tudo, viveu isso tudo, demorou 3 anos, ok? Mas conseguiu se ligar, tipo assim, ok, isso aqui tá errado. E vou te falar, velho, ela, como eu já disse, ela chega a cogitar, será que o ponto dele é esse, o ponto do método é esse? Eu vou ficar aqui esculhambando vocês. Lógico que tem um rolê de que ele era muito legal, por isso que é fascista pra caralho, porque ele era muito legal, mas quando ele era mal, então tinha todos aqueles altos e baixos de relacionamento tóxico, porque um relacionamento tóxico, ele não é tóxico sempre, ele tem momentos bons, né? E eu acho que o ponto dele é esse mesmo, cara. Eu acho que o ponto dele é esse mesmo. Porque essa guria, que é muito talentosa, que tá tendo muito sucesso, foi a que mais apanhou. Ela foi a que mais apanhou. E outras pessoas da série falam, tipo assim, tem um cara, um amigo dela que estudou com ela no ateliê, dessa pintora, essa artista, que fala assim, não, porque se ele fosse dar um beliscão
em alguém, nela, ele daria 7 beliscões. E aí beliscões, né? E aí tu fala, cara, pois é, mas ela teve sucesso pra caralho, né? Eu acho que ele tem um ponto. E aí é que entra a grande questão. Esse tipo de coisa, esse tipo de desenvolvimento do artista de uma forma muito acelerada, porque ela ficou só 3 anos lá. Ela entrou fazendo cinema e ele falou, não, isso aqui tá uma merda, isso aqui tá um lixo, para de fazer isso aqui, vai fazer outra coisa. Ela mudou de modalidade eu não sei se é exatamente por causa dele, mas ele foi um cara que falou, não, cara, isso aqui tá uma bosta, para, faz outra coisa. E agora ela tá pintando. Então mesmo que não tenha sido por causa dele, foi um negócio que ele percebeu. Eu não sei, cara, eu tive um professor no ensino médio de filosofia e ele deu aula pra mim por 1 ano, 1 ano e meio, 2 no máximo. E ele tinha um método catártico. E ele chamava assim, um método catártico. Então, qual era a pira dele? Ensino médio, escola pública, tá? Era fazer com que a aula fosse o mais marcante possível. Desculpa. O mais marcante possível pra tu que tá vivendo aquela loucura nunca esquecer daquilo, aquilo te marcar profundamente de diversas formas. E aí ele fazia uns bagulho, tipo assim, cara, eu lembro que no primeiro... Imagina, escola pública, tá? Paga com impostos. Primeiro dia de aula, chega um cara atrasado na primeira aula dele. Esse aluno atrasado abre a porta. Sabe aquela abrida de porta devagarinho, com a cabeça baixa e puta, tô atrasado pra caralho. Aí o professor que tava sentado na sua classe, que ficava do lado oposto à porta, sentado na sua mesa, aliás, para a explicação, vira pro aluno que chegou, falou, com licença, professor. Ele falou, qual é teu nome? Aí o cara falou o nome dele. Pode entrar. Aí o guri foi entrando, dando uma passadinha mais rápida, né? Pra não demorar muito tempo até chegar na carteira dele. E no meio desse percurso, o professor, olhando diretamente pra ele, fala, obrigado por ser um merda. E o guri sentou na classe. Dentre outras que ele fez em outras classes. Tipo, ele fez um aluno que deu uns puta bafafá na escola com os outros professores. Ele fez um aluno sentar no colo dele pra fazer alguma coisa. Outro deu um selinho. Outra teve que se fingir de morta. E daí o pessoal fez um velório dela no meio da sala de aula. Não tinha agressão física, né? Até porque não tinha como, ele é preso. Mas quando eu ouvi esse bagulho, eu falei, cara, se esse professor tivesse uma escola dele, pra virar essa porra era 2 palitos, bicho. 2 palitos. Teve uma vez, isso aconteceu comigo. Eu tava na aula dele, ele me chamou pra sentar na frente do quadro. Eu sentei na frente do quadro. Aí ele me deu umas traquinas, me deu um pacote de traquinas, falou, come esse pacote. Eu falei, ok. Aí ele falou, abre a mão. E eu com a ainda não tinha começado a comer traquinas, né?
Abre a mão. Eu falei, pra quê? Abre a mão. Aí eu estendi a mão, abri ela assim, sentado na frente da classe inteira. Aí ele foi até a mesa dele, abriu a bolsa dele, a pasta que ele levava pra escola, tirou um saquinho transparente. E eu só vi o saquinho, não prestei atenção no conteúdo do saquinho. Aí ele se aproximou de mim novamente, pegou o saquinho e virou o saquinho na minha mão e caíram sobre a minha mão baratas mortas. Que obviamente ele não comprou numa pet shop, era barata de esgoto, aquela porra. Ele botou na minha mão e falou assim: come a bolacha. Cara. E eu comi a bolacha. E se eu não me engano, enquanto eu comia a bolacha, eu tinha que recitar um poema. Eu só não lembro o que era. E aí eu comia a bolacha, comecei a recitar o poema, comecei a falar meio tremendo, assim, meio, sabe, tremendo. Eu fingi que eu tava tremendo mesmo, tipo louco da cabeça. Aí eu comi a bolacha e ele puxou uma câmera pra me gravar comendo uma bolacha com umas baratas na mão, recitando um poema tremendo. Aí, quando eu vi a câmera dele, eu pensei: cara, o único lugar possível pra tu postar essa porra é Deep Web. Não tem outro. Não tem. Tipo, se tu botar esse vídeo no YouTube, ele cai em 5 minutos. Porque é tão nada a ver, é tão. Que o YouTube fala: não, cara comendo bolacha, barata na mão, Não, isso aí deve ser terrorismo. Apaga. Só dá pra botar na Deep Web isso. Aí começou a me filmar e eu comendo a bolacha, eu parei de ler o bagulho, comecei a olhar pra ele com a câmera. Aí tava filmando e já comecei a falar: cara, tu não vai postar isso na Deep Web, né? E comendo a bolacha, com a barata na mão. Tu não vai postar isso na Deep Web, né? E ele começou a me olhar, dar um riso assim, tipo, de louco da cabeça. E eu: cara, tu não vai postar isso na Deep Web. E comecei a, tipo, confrontar ele. Aí quando eu vi que ele não ia me responder, e o pior, ele tava meio que andando em um semicírculo na minha frente, mudando de ângulo, sabe? Meio que fazendo um videoclipe de eu comendo bolacha com barata na mão, numa aula de filosofia. E aí eu olhei pra câmera e falei: alô, Polícia Federal! E ele parou de gravar. Ele parou de gravar, bicho, na hora. E sabe o que é pior? Eu vi essa guria falando. Não, porque na verdade a gente só servia a ele. Eu não aprendi porra nenhuma de arte nesse tempo que eu tava tendo aula com ele. E vou te falar um negócio, eu acredito nela, porque essa aula que eu comi bolacha com barata na mão, fiquei me tremendo, recitando um poema enquanto era filmado, eu não lembro qual era o assunto da aula. Eu só lembro dessa situação bizarra. Bizarro. Só que eu ainda acredito que isso faz parte da formação do artista, essas situações assim. Eu acho que faz parte. Se não for pela formação de um subconsciente meio esquisito, um subconsciente que dá meio bugado, se não for nesse sentido, pelo menos de uma perspectiva de tu ter uma história legal pra contar quando tu for entrevistado, tá ligado? Porque, por exemplo, essa mina aí, ela nunca vai chegar numa entrevista e vai ser aquela entrevista chata, tá ligado? Porque sempre vai ter uma pergunta: tá, mas quando ele puxava o teu cabelo assim, ele chegava a sair cabelo, ou ele pegava bem na raiz do cabelo e puxava direitinho? Ele puxava pela ponta ou pela raiz do cabelo? Porque né, tem essa diferença.
Nunca vai ser uma coisa... Ele batia na tua cara, como é que era? Quando ele te retalhou com o canivete, caralho! Caralho, isso é bizarro. É um bagulho que ela também conta. Cara, eu quero só meu nariz, tem porra nenhuma pro seu nariz aqui, eu não vou buscar também. Foda-se, terminar essa merda. Ela conta que um dia ele comprou um canivete. Ele tem coleção de canivete. Ele comprou um canivete. Peraí, já volto. Ai, cara, poucas coisas são tão boas quanto a suar o nariz, velho. Puta que pariu. A sociedade ocidental começou a declinar quando começaram com essa mania de fungar. Fungar. Ah, não, porque... Não, funga pra esconder. É melhor tu comer o teu ranho do que botar ele pra fora. Vai tomar no cu, bicho. Enfim, ela tava contando uma vez que ele comprou um canivete novo, porque ele tem uma coleção de canivete. Pra tu ver o nível de loucura. E ele tava com um canivete lá, eles estavam comendo. E ele falou, tá, façam fila aí que eu vou riscar uma cruz com um canivete no bracinho de vocês. E eles ordeiramente fizeram uma filinha, deram um bracinho e ele fez uma cruz com canivete no braço dos caras. Bizarro. E é muito, cara, é muito bom porque essa série ela pega também o depoimento, digamos assim, de um carpinteiro que ia lá pra ajudar os caras com negócio de carpintaria. E o carpinteiro, ele não é um jovem rico, artista, ele é uma pessoa normal. E ele contava que o relato do carpinteiro era muito doido, porque ele falava, cara, eu ia lá uma vez por semana e sempre que eu chegava lá tinha alguém chorando pelos cantos. E eu chegava na pessoa e falava, cara, o que foi? Tá tudo bem? Por que tá chorando? E as pessoas falavam, eu não sei. Eu não sei. E elas continuavam lá. E aí tem uma hora que esse carpinteiro fala assim, cara, isso aí, quem tem família normal não faz isso aí. Isso aí é coisa de gente que tem problema com o pai, com a mãe, de família disfuncional, porque pobre não são. Nunca moraram num barraco, nem sabe o que é isso. Deve ser problema de família, problema com pai, com mãe. E eu falei, caralho, é a primeira série, é o primeiro momento dessa série que tem uma fala racional e que faz sentido. Tudo... Porque tem uma hora, cara, que o pai do amigo dessa pintora foda, ele também é entrevistado e fala, não, porque... Aquele sotaque de paulista, mó rico, né, meu? Aquele sotaque dá vontade de só... Sabe, esse sotaque de paulista, assim, que fala... Cara, puta que pariu, velho. Não, né, meu? Não, né, meu? Cara, dá um arroto. Parece que tá segurando um arroto, um soluço na garganta. Dá uma agonia esse sotaque. Não, né, meu? Não, né, meu? Enfim. Ele tava contando, não, porque o fulaninho, eu tava achando, ele contando que no começo ele tava achando muito bom o filho dele ir pra esse ateliê. E aí a justificativa dele deixou muito claro que o carpinteiro, que não estudou nas melhores escolas e não foi para os melhores países, era o cara que
como sempre, tava mais racional, mais próximo da realidade, menos neurótico e menos no mundinho de fantasia. Não, porque o fulaninho, né, meu, ele nunca foi pro exército, né, meu? E aí, meu? Vou parar de falar assim que me irrita de verdade. E ele nunca foi pro exército, então eu vi que o ateliê tava dando disciplina pra ele. Porque eu vi que ele tava começando a arrumar os negócios, a lavar umas louças, coisa que às vezes como pai a gente não tem êxito em ensinar. Aí eu fiquei pensando, ah, tá. Então quer dizer que tu não teve êxito em ensinar o teu filho a lavar uma louça? Então, no que é que tu teve êxito, cara? No que tu teve êxito? Eu vi um desses coach imbecil aí falando sobre dieta. Ele fala, se você perde pra batata frita, você empata com quem? E é meio que isso, né? Tipo assim, se tu não teve êxito em ensinar ele a lavar a louça, tu teve êxito no que então, cara? Hã? Tu teve êxito no quê? Bizarro, cara. Eu acho que tinha que parar de deixar ter gente tão rica no mundo por uma questão de saúde mental mesmo, das pessoas que têm muito dinheiro. Porque senão vira esses caras aí, não, né, meu? Porque eu não tive êxito em ensinar meu filho a lavar louça, né, meu? Caralho, cara. Bizarro. E essa protagonista, ela fala isso também, que ele... Não sei se é a protagonista... Não, acho que é o locutor do seriado, que é o cara que fez o documentário também. Ele fala que é ele fala sobre esse aspecto de ser um velho que chega perto de jovens. Peraí, tô arrumando aqui um negócio. Ser um velho que chega perto de jovens e ele começa a substituir essa figura paterna. Daddy issues pra caralho. Todo mundo que tava lá tinha daddy issues, tá ligado? Ele começa a substituir essa figura paterna. Ele é atencioso, prestativo. Ele é muito bom. Eles falam isso, que entra naquilo do relacionamento tóxico, não ser só partes ruins, né? Ele era muito bom, muito legal, e de vez em quando ele te batia, tá ligado? Então, cara, nada disso teria acontecido se os pais dessas pessoas tivessem sido mais competentes. Nada disso teria acontecido. Nada. Só que não foi o caso, né? Eles falharam e o cara fez o que queria, mas ainda assim a guria teve muito sucesso. E francamente eu acho que em parte o sucesso dela, ela tem que agradecer essa experiência traumática, porque um artista é feito de cicatrizes. Não tem jeito, cara, não tem jeito. Não dá. Por isso que tu vai ver, por exemplo, rico ou faz, por exemplo, música.
Ou o rico faz música instrumental, que daí basta ter um certo repertório, uma criatividade. Ou o rico, quando é música com letra, faz sobre amor. Ou rico faz letras falando sobre coisas que não viveu. Não tem muito pra onde correr. É muito difícil um cara ter grana e ser um artista interessante. Por isso que esses caras sempre viram uns riponga do caralho. Por isso que esses caras viram uns caras que vão pra uma galeria dessa, atrás de uma experiência dessa. Porque eles, no fundo, eles sabem que eles precisam de merda pra conseguir fazer uma produção artística que não seja insípida e insossa e vazia. Mas tu parava pra pensar também, considerando que, enfim, a gente tá no século XXI, no after ano da tecnologia, todo mundo fica no celular pra caralho, viciado em rede social pra caralho. Sei lá, eu acho que é fácil criar uma dualidade de viver a realidade, a dor e dor pra cacete, ou então ficar no celular, sabe? Porque a realidade, ela sempre teve associada e atrelada à dor. Só que quanto menos a gente experiencia a realidade de fato, quanto mais distante a gente fica dela, eu acho que é natural que a nossa perspectiva de o quão dolorida ela realmente seja distorcida. E talvez para pessoas que nunca viveram exatamente no mundo real, quando chega alguém e bate nelas e fala isso é o mundo real, e elas sabem que elas precisam viver o mundo real para serem artistas, elas falam: ok, acho que é um sacrifício que eu tô disposto a fazer.
Cara, eu vou começar um quadro novo aqui. Já que eu mostrei o texto daquele cara, eu vou ler um poema que eu escrevi aqui. O podcast é meu, então foda-se. Se eu conseguir achar, né? Porque pra eu achar... Pra achar é que é duro, bicho. Mas eu acho que eu vou conseguir. Ih, na verdade não achei. Tá, então eu vou no lugar mais fácil. Porque assim... enfim... É que eu não sei mais o que falar. Mas eu também não quero encerrar o podcast. Então... eu vou fazer isso pra você ter um tipo de entretenimento enquanto eu espero surgir alguma coisa pra eu pensar. Ó, esse aqui é pequenininho. Laboratório é o nome desse aqui. Caí do púlpito como um anjo do céu. As expressões atuadas não são musculares. A atuação é um pouco de fé em si mesmo. Crescer é conhecer o que engana a carne e esquecer-se. Perco o direito ao sol como consciência. Dirijo-me à solitária com paredes de apertar os olhos e ver meio que a vacuidade do infinito. Noto que, sem temperatura, ainda é frio. Que tal? Hã? Tem outro aqui. Observatório. Contemplo confortavelmente as gentes e a vida e o todo, lamentando não ser tudo e não saber nada sobre isso. Como com os astros, entrepostos por um breu eterno, sem qualquer unidade que não seja meu lamento. Sentado e com os pés suspensos, olho para o céu noturno, reúno a pouca luz nas vistas, convencido de que só a perseverança me encanta, entendo que esse véu de nada é como a geada sob os postes, separando as luzes e as gentes, que vivem em cantos ímpares. É o breu do filme de terror, é a vacuidade da angústia, é esse tecido que nos permeia, cujo olhamos atentos e perplexos, com uma versão como a de agulhas e um encanto como o de amores. Pois fora a grande insignificância que divide as coisas e dá movimento, tudo é pequeno e insignificante demais para ser amado. Que tal? Eu escrevia pra caralho. Tipo, com uma frequência muito grande. E nos últimos anos, eu posso dizer, eu meio que, sei lá, parei. Eu ainda volto de vez em quando, mas
Eu não vivo mais na pira de fazer isso. Antes eu vivia 24 horas por dia pensando no que eu ia escrever, no que eu ia falar. Eu escrevia todo dia, como uma forma de exercício também, né? Mas não faço mais isso. Cara, eu comecei a ver uma série que é tipo um House of Cards. Como é que é o nome? Sobre survival. Survival. Designated Survival, deixa eu ver. Designated Survival, que é com aquele cara que fez o 24 Horas. E é uma série sobre... Explodiram o Capitólio dos Estados Unidos no dia da posse do presidente. Então sobrou um cara aleatório para ser presidente dos Estados Unidos. E aí a trama é sobre... Peraí que essa música tá meio alta, né? A trama é sobre ele ser presidente e enquanto os Estados Unidos estão ruindo. E aí ele tem que tentar manter todo mundo unido. Tem que fazer a geopolítica dele e tal. É tipo um House of Cards, só que em vez de ser um pau no cu, o protagonista, ele tenta ser honesto pra caralho, bonzinho. Tipo, não é um nível... Não tem um nível de House of Cards. Porque é difícil, né? É difícil. Mas é bem interessante, bicho. Bem interessante. Eu vi uns 4 episódios, eu acho. É uma série que é legal pra passar o tempo. Tem 4 temporadas, se não me engano. Cara, eu tô fazendo umas caminhadas agora. É bizarro como o corpo... Cara, é como eu já tinha falado isso em outro podcast, eu acho. Outro episódio. Que é o seguinte... As pessoas falam que o corpo é uma máquina perfeita pra caralho. Nossa, crente principalmente adora muito falar isso. Não, porque o corpo é uma máquina perfeita. Cara, corpo não é uma máquina perfeita. Não é, bicho. Quer uma prova de que não é? Febre. Febre. Parece um sistema foda, a febre. Tipo assim, a febre nada mais é que o teu corpo dando all-in na sobrevivência. Tipo assim, ó, eu vou esquentar aqui o máximo que der. Se matar o que tá me matando, ganhamos. Se não, a gente morre quente. Tá de sacanagem, né, cara? Essa é o mecanismo perfeito. Eu tô caminhando, tô tentando caminhar todos os dias 6 quilômetros. Aí, nos últimos dias, quando eu caminho, eu não sinto uma dor na minha panturrilha. Eu sinto simplesmente uma tensão, um desconforto. E é sempre no meio da parada. Eu tenho que completar a outra metade. Eu dou 2 voltas num circuito de 13 e pouco quilômetros. 13,5 km, vai. Sempre que eu dou a primeira volta, a segunda eu sinto isso e fico tipo assim, cara, te decide, bicho. Porque eu não tô sentindo dor pra parar. Eu só estou sentindo um desconforto que
que me... Esse desconforto, ele nem me faz querer parar. Ele faz aquela minha partezinha, sabe aquele diabo que tu tem no fundo do teu ouvido? Eu sinto esse desconforto e esse diabo começa. Pô, vamos parar, né? Pô, tá meio... Não tá doendo, não dói, não impossibilita nada. É só um desconforto. E esse diabinho já começa. Vamos parar, bicho. 3 km tá bom já, bicho. Porra. Vai dar 6, cara. Caralho. Vamos pra casa. Esse é o teu mecanismo perfeito, cara? Puta merda, bicho. O corpo é perfeito, a natureza é perfeita. Assim, se o corpo fosse perfeito, tu ia comer um X e ele não ia te fazer mal à saúde. Se o corpo... Se o corpo fosse perfeito, eu não ia ter que assoar o nariz. Se o corpo, se a natureza fosse perfeita, os alimentos mais saborosos seriam os mais saudáveis. Porque daí é win-win. Tu sente prazer pra caralho comendo e tu se nutre da forma que tem que se nutrir. Mas não, é sempre essa palhaçada da natureza, né? Sempre essa palhaçada. Ó, esse hiper palatável aqui dá câncer, hein? Sei não. É sempre isso. É sempre isso. Quer andar com esse carro aqui? Ó, pode andar, mas a camada de ozônio não sei como é que fica. Sabe, a natureza parece uma namorada que deixa o cara ir jogar bola. Não, pode ir. Vai lá. É essa a natureza, cara. Quer comer um Big Mac? Não pode, só os níveis de sódio, colesterol. Não sei, né? Mas pode, sinta-se à vontade. Porra, cara. Eu entendo agora. Eu sempre fiquei me perguntando por que... Lógico, tem a concepção em si de fazer a natureza ser representada por uma mulher, com a parada de dar a luz, gerar a vida. Mas agora eu tô começando a achar que não tem a ver com isso. Tem a ver com esse temperamentozinho. Não, pode ir lá. Vai lá. Tu não quer gastar 1-2 horas do teu dia fazendo exercício e sentindo em alguma medida um nível de desconforto? Não vai. Faz o que tu achar melhor. Faz o que tu achar melhor. Fala diretamente então, bicho. Tá ligado? Não fica nessa. Porque... A bosta é essa, que a natureza, ela não te dá um hamburgão delicioso e nele vem escrito, ó, isso aqui vai fazer mal. Não, é o cara que tem que pegar o hambúrguer, fazer um experimento científico, ficar anos estudando, acompanhando a vida de quem comeu o McDonald's todo dia, pra daí chegar no final do estudo e conseguir constatar, tu vai morrer mais rápido. Agora, tipo assim, o cara não bastasse essa porra fazer mal, não avisa que faz mal, não avisa que tá errado, não avisa que não vai gostar. Só fala, vai lá. Aí o cara tem que empreender um estudo científico pra conseguir falar, não, realmente tá... Saquei. Ai, que complicação, cara.
Nossa, perdão. Ai, ai, bicho. Bom, é isso aí. A minha mente está completamente vazia. Então eu vou encerrar o podcast por aqui, tá? Acho que até o momento esse é o mais longo que eu já fiz. Então, mais um passo, porque eu não quero ficar fazendo só podcast de 1 hora. Eu quero ir estendendo aos poucos também. Não quero fazer um de 2, 3 horas do nada. É isso aí. Boa semana. Foco. Vamos fazer as paradas que tem que fazer. É isso aí. Falou, rapaziada.